Olá, gente, boa tarde, né? Boa tarde para quem está de tarde, boa noite para quem for assistir à noite e bom dia para quem for assistir a dia. O objetivo desse nosso vídeo é tentar contemplar a nossa aula ontem, quarta-feira, que infelizmente nós tivemos problemas com a internet e nossa mesa digitalizadora estava com a ponta tremenda e estava sem condição de estar digitando, né? E eu fiquei então de estar resolvendo uma parte das questões deixadas para vocês praticarem, né? Que basicamente é uma referência de como a gente tem cobrado esse conteúdo no ambiente que realizamos as provas. Né? Um ambiente que acho que está faltando mais desenvoltura. É bom que vocês pratiquem e vejam esses vídeos, né? Porque as provas são muito semelhantes ao que nós abordamos aqui. Muito bem, depois eu vou colocar disponível no site. Bom, as informações aqui são necessárias que você já vai estar vendo. Encaminho um e-mail para vocês. Né? Basicamente, o conteúdo é o da 13ª semana do curso, né? Desculpa, 11ª semana, né? De 14 a 16. E o assunto que a gente pretende estar revendo aqui são esses exercícios que a gente recomenda na plataforma, de algumas amostras de questões, como a gente faz cobrando na prova. Né? A rigor, a gente estava querendo resolver essa questão aqui, que trata da integral tripla sobre essa região. Aqui ele está dando uma integral numa determinada ordem, coordenadas cartesianas, e queremos calcular essa mesma integral em coordenadas cartesianas, né? Isso aqui é o elemento de área da nossa região. O elemento de área em coordenadas, deixa eu apagar essa expressão aqui. O elemento de área é esse aqui, né? Que a gente chama de dA em coordenadas cartesianas. Aqui é o mesmo elemento diferencial, desculpa, de área não, de volume. De área se fosse integral dupla. É o mesmo elemento diferencial de volume, porque estamos em coordenadas cartesianas, né? O que muda aqui apenas é a ordem com que nós vamos integrar. Essa primeira integral, esses limites de integração aqui, é o que vocês vão estar escolhendo para estar colocando na respectiva caixinha E e F. Geralmente, essa integral tripla, você pode escrever como uma integral dupla sobre uma região projetada em coordenadas y e z. Você vai calcular a integral nessa parte aqui em relação a x, né? Quando você substitui a variável x, isso aqui é como constante, pode sair fora da integral. Esse fator aqui, 1 sobre z, poderia sair até aqui, né? 1 sobre raiz de z poderia estar vindo para cá, porque é constante, né? O que vai estar sendo integrado é só o cosseno de x2. Deixa eu apagar aqui para não bagunçar muito essa questão. Estou só dizendo que ele pode sair, né? Ele pode sair, você vai integrar em relação a x o cosseno de x2. Encontrando a primitiva, substituindo os valores das primitivas por esse valor aqui, a variável x, que é a que você está integrando, menos o valor dessa variável x aqui, você fica com uma expressão que vai ser uma função, vou botar aqui f como sendo maiúsculo, apenas nas variáveis y e z, porque a variável x você vai estar substituindo pelos valores que está na função do numerador aqui e a função do denominador. Quando você substitui, toda a expressão vai ficar uma função das variáveis y e z. O que resta é uma integral dupla das variáveis y e z. Isso aqui é como se fosse o elemento diferencial de área, né? Elemento diferencial de área vezes dx dá um volume, né? Calculando nessa integral dupla aqui. Essa integral é a integral sobre uma região, vou chamar essa região aqui dessa integral nas variáveis y e z, é a projeção na variável y e z, de toda função. Quando você calcular a integral na variável x e substituir x por aqueles valores que tem em cima, menos o valor que tem embaixo, vai ficar uma expressão só nas variáveis y e z, né? Aí você vai resolver a integral dupla dessas duas variáveis, y e z. Você vai usar todo o seu conhecimento de integral dupla. Por isso que eu digo, a integral tripla, a rigor, é uma integral do cálculo 1 e depois seguido de uma integral dupla, que é elemento que caiu nessa nossa segunda prova, né? Bom, nessas expressões aqui, o que nós vamos estar resolvendo a rigor é
a mesma integral, não muda a integral, já posso estar preenchendo esse campo aqui. Qual é o campo que eu tenho aqui? Como a integral é cartesiana, não vai mudar a expressão. Se fosse para outras variáveis, você teria que estar substituindo x pelo valor correspondente de x como função dessas novas variáveis. Mas como a integral é a mesma, você tem que encontrar essa expressão aqui, que é o quê? Se você passar... o raiz é a mesma coisa de z elevado a 1 meio. Se eu passo para o numerador, fica z elevado a menos 1 meio. Então aqui a expressão dela não, porque aqui está cosseno de r. Estou substituindo como sendo o x pelo r cosseno de θ. Eu não estou em coordenadas polares nem cilíndricas, tá? O que a gente vai falar na próxima semana. Eu tenho que botar tudo em função de x e de y. Qual é a expressão que tem aqui em função de x e de y? Se não tiver nenhuma opção, mas procure direitinho para não estar escrevendo errado. É o cosseno de x2, né? Cosseno de x2 não estou vendo nenhum canto. Geralmente eu boto, mas nessa aqui não coloquei não, né? Tá aqui. Z elevado a meio, quando você passa z para o numerador, fica z elevado a menos 1 meio vezes o cosseno de x ao quadrado. Essa é a mesma expressão. Aqui é apenas uma forma diferente de estar escrevendo a mesma expressão. Essa função não mudou, né? Apenas estou escrevendo ela de forma diferente. Se eventualmente esse z elevado a menos 1 meio aparecesse no gabarito já aqui fora, você ia colocar aqui dentro apenas cosseno de x2. Por isso tem que ficar atento. Muitas vezes nas expressões já aparecem alguns termos escritos, você vai apenas complementar como for necessário, né? Esse z apenas coloquei ele na forma de z elevado a 1 meio, que é uma coisa de raiz, e passei pelo numerador, por isso que mudou o sinal, né? Essa expressão é essa mesmo. Isso é algo que a gente aprende lá em... desculpa, não é coordenadas cartesianas. Porque eu botei no campo errado, eu estou resolvendo essa. O item B é que é cilindro, essa expressão é daqui, né? A daqui é diferente. A daqui é em coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cilíndricas para poder eu resolver. Bom, isso era conteúdo da próxima semana. Eu vou falar depois, mas em coordenadas cilíndricas é o análogo de coordenadas polares. Deixa eu escrever aqui o que é coordenadas cilíndricas, já que tem. As coordenadas cilíndricas é quando você vai passar das variáveis x, y, z, um ponto qualquer, né? Vou botar aqui grosseiramente, só para poder escrever mais rápido, no espaço x, y e z, um ponto qualquer, você projeta esse ponto no plano x, y, dá um ponto P' aqui, que tem coordenada, mesma coordenada de x, do ponto lá, mesma coordenada de y, quando você projeta, e a terceira coordenada é 0. Esse ponto aqui é um ponto no espaço, que eu estou considerando em coordenadas cartesianas, quando tem coordenadas x, y e z, né? Se você for representar esse ponto nas coordenadas cilíndricas, esse ponto vai ter, você vai pegar as coordenadas polares desse ponto P', e nesse ponto P' ele vai ter coordenada, você projeta paralela ao eixo y da x, né? Paralela ao eixo y, ao eixo x, projeta em y da y, né? Aí as coordenadas polares desse elemento tem um ângulo θ e r, que é a distância à origem, né? Que é o ângulo θ, que o ponto OP' faz com o eixo x, né? Com o eixo x, esse ângulo θ. Em coordenadas cilíndricas você vai botar aqui o r, que é essa distância do ponto projetado à origem, o ângulo θ, e a variável z não muda, é a mesma z de coordenadas cartesianas. Isso aqui é coordenadas cartesianas, e aqui são as famosas coordenadas cilíndricas que a gente está querendo descrever o mesmo ponto. Ou seja, a primeira variável representa a distância do ponto projetado P do plano XY, a origem, né, dessa distância aqui. O CR, em outras palavras, em coordenadas cilíndricas, a distância daquele ponto à origem da raiz de x2 mais y2. É o mesmo R das coordenadas polares que nós vimos
integral dupla, né? Esse θ é o ângulo que o eixo OP faz com o eixo OZ. Você pode até, uma anotação que você bota assim, eu vou botar aqui, é o arco, você pode botar cosseno ou tangente, cujo cosseno dá igual ao cateto adjacente aqui, é o x, né? E a hipotenusa vai ser o R. O R, que se você for escrever em termos de coordenadas cartesianas, é o raiz de x2 mais y2. Observe que esse θ só não fica bem definido quando o R for zero, né? Que o denominador é zero, eu não estaria bem definido. De fato, qualquer ângulo seria correto. Bom, a variável z é o que você projeta aqui em cima, né? Quando você pega essa linha paralela aqui e vai projetar no eixo z o ponto, você tem a variável z. Então, de coordenadas cilíndricas para coordenadas polares, não tem diferença. O z é o próprio z, não muda, né? Isso aqui são as equações que passam de coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas. Aqui passam de coordenadas cilíndricas para coordenadas cartesianas é o seguinte: o meu x dividido por r dá o cosseno de θ. Portanto, x é igual a r cosseno de θ, né? O meu cateto oposto é essa distância aqui. O meu y é essa distância aqui, vem de cá para cá, que é essa mesma daqui para cá, né, da variável y. O y dividido por r dá o seno de θ. Portanto, o y dá igual a r seno de θ. Né? E o meu z é o próprio z, não muda, né? O z é igual ao próprio z. Se você for falar do elemento diferencial de volume em coordenada cartesiana, o elemento diferencial de volume em coordenadas cartesianas é o dx, dy, dz. Né? A gente viu lá na parte teórica do vídeo que você espera assistir que esse mesmo elemento diferencial de volume em coordenadas cilíndricas, você tem que botar um R. É que o R de θ é o que dá a variável de distância. O R de θ, deixa eu botar logo dr, né? Não, dθ, isso aqui dá a unidade de distância, né? A distância projetada nesse eixo aqui fora, né? O R de θ, a variação de θ. O próprio dr, né? E o próprio dz. O elemento diferencial de volume em coordenadas cilíndricas tem esse R para você estar multiplicando. A mesma coisa como aparece lá em coordenadas polares para o caso de integral dupla. Aí se você está aqui nesse caso com a mesma integral, só que você vai passar essa função para coordenadas cilíndricas, você vai ter que substituir o x pelo r cosseno de θ, né? Essa integral aqui, o elemento que você vai ter que escrever aqui, nesse termo, vai ser, eu vou botar nessa notação, no numerador vai ficar cosseno de x, só que quem é o x que nós escrevemos em termos de coordenadas, x é igual a r cosseno de θ, né? Portanto, nossa expressão vai ficar r cosseno de θ ao quadrado, que é uma coisa de r ao quadrado, cosseno, porque o x está ao quadrado de θ, né? O cosseno de x ao quadrado, ficou isso no numerador. Isso é o que aparece no numerador. Dividido por quem? Dividido por z, né? Dividido porque o z é o próprio z, não muda em coordenada cilíndrica. Aqui eu vou botar z, né? E aqui seria para aparecer o elemento diferencial de volume. Observe que no elemento diferencial de volume tem que ter um R. Como esse R não está aparecendo nesses termos aqui, você tem que colocar ele aqui, né? Portanto, a função que eu vou estar escrevendo como a função que eu estou integrando vai ser essa, né? Do meu lado esquerdo aqui está o elemento diferencial de volume. Lá teria que ter o elemento diferencial de volume. O elemento diferencial de volume em coordenadas esféricas tem o R, depois teria aparecer o dr, a ordem aqui vai depender do lado que você vai integrar, o dθ e o dz, né?
Portanto, a função que eu vou estar integrando, a função que eu vou ter que estar colocando nessa caixinha vai ser essa. Deixa eu escrever aqui embaixo, né? A função que você vai estar escrevendo, eu escrevo aqui mesmo, é o R, passando esse Z para o numerador, vai ficar R vezes Z elevado a menos 1/2, quando você passa para o numerador. E aqui vai ficar o cosseno de quem? De R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, né? Bom, você tem que achar essa expressão para poder colocar dentro dessa caixinha. R, Z elevado a menos 1/2, onde é que está ele aqui? R vezes Z elevado a menos 1/2, cosseno de R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. É exatamente essa caixinha que você tem que colocar aqui, a função que eu vou estar integrando, que é isso que a gente vai fazer, né? A resposta de coordenada cilíndrica é essa daqui, né? Em coordenada cilíndrica, na variável R, θ e Z, que são as variáveis cilíndricas, a função convertida fica essa daqui. O R vem do elemento diferencial de volume e os demais fatores é simplesmente usando essa expressão que passa das coordenadas cartesianas para as coordenadas polares, né? No x eu tenho que substituir isso, o y não apareceu y em cantinho, mas se aparecesse teria que substituir isso, e o z não muda. O z continua o mesmo, apenas passei do denominador para o numerador, como fizemos no caso anterior, né? Bom, isso são as mudanças em termos de quando você vai mudar a integral de uma variável para outra. Resta saber agora esses domínios, né? Aqui eu não disse quem é a região, ela está caracterizada como essa região aqui. Você sabe que a região projetada, essa integral, como nós falamos há pouco, eu vou escrever aqui que é melhor, né? Vou apenas descer um pouco mais. Caracterizando a região de integração, né? Vou até escrever aqui. Cadê meu ponteiro? Aqui sumiu. Tá aqui, né? O mouse outra vez pula. Tá aqui. Caracterizando. Desculpa, eu não botei a caneta para escrever, porque aqui não está tremendo, eu achei que era a mesma coisa, né? Embora na caneta fique mais natural com o ambiente que a gente está acostumado a escrever em sala, região de integração, né? Você pode caracterizar baseado no seguinte: essa integral todinha aqui, vamos chamar de estrela, né? Aquela integral é igual a uma integral dupla sobre a região, essas dois limites aqui, a projeção no plano YZ, a região projetada em YZ, né? De quem? Agora eu vou botar uma integral do cálculo 1, que é a integral, o limite vai ser na variável x igual raiz de 3y, né? Até x igual raiz de 3, né? E aqui é a minha função que eu estou integrando, cosseno de x2 dividido, eu estou escrevendo assim, mas eu poderia até estar escrevendo como eu fiz do lado, vezes, né? Z elevado a menos 1/2, passando para o numerador, né? Essa é a função que você está integrando. Aí vai integrar na variável x, essa função todinha aqui você vai integrar na variável x. Aí quando substituir, você fica uma integral agora nas variáveis y, z, os elementos diferenciais de área nessas outras variáveis, integral dupla, né? Com essa ordem. Quando você substituir essa integral todinha, é o que vai dar aquela função que eu disse que depende apenas da variável y e z, né? Você vai integrar na variável x, integral do cálculo 1 simples. Quando substitui x pelo valor de cima menos o valor de baixo, aqui a rigor poderia ser uma expressão que depende de y e de z. Aqui uma expressão que depende de y e de z. Está dependendo só de y, porque a função é um plano. Quando substituir vai ficar só uma função da variável y, que aparece aqui, e diz a função z, né? E depois cai no caso de integral dupla. Essa nossa região que a gente está integrando aqui, se você for projetar no plano YZ,
no plano, vamos botar y aqui e zk, né? No plano YZ, você tem a variação de y, essa primeira, pela correspondente, é de dentro para fora, né? E essa aqui é a variação de z. O y está variando de 0 a 1 e o z está variando de 0 a 3, né? A região dá esse limite aqui, né? Essa é a tua região. Aí, bom, aí se você for colocar agora a variável x, onde é que o x entra? Eu vou botar o eixo x aqui só para... Eu queria estar apagando aqui, acho que quando eu apagar vai embora o eixo todo. Vou botar o eixo só para positivo, né? Que não interessa. Esse aqui é o eixo z, né? E aqui vai ficar o eixo y. O y variando de 0 a 1, então um pouquinho... Não é que seria reta, né? Aí agora o y vai estar entrando, isso aqui é um plano. No plano x igual raiz de 3y. E vai estar saindo no plano x igual a raiz de 3. Né? Ele vai estar entrando nesse plano. Observe que esse plano é um plano que vem aqui. Se x for 1, quando o y for 1, o x vai ser raiz de 3. Né? Raiz de 3 vai estar aqui. Vamos botar a força aqui. Né? Se aqui fosse raiz de 3, que é 1,7. Isso aqui é a reta quando você faz z igual a 0. Mas quando você subir, isso dá um plano, né? Dá um plano. Vou botar para escrever reta, que sai mais alinhado, né? Vou fazer um desde o início. Escrever reta, para você ter aqui, essa reta vem aqui. Isso aqui é o plano, né? Estou querendo escrever. Não é que a nossa... ele está entrando nesse plano, daqui para lá seria a projeção. Ele está entrando aqui e saindo no plano z igual a 1, né? Ele está entrando lá, aqui vem esse plano lá que cá. Estou botando paralelo ao eixo x, né? E até o raiz de... Botando esse reta, a ideia fica paralela ao eixo z, né? O eixo z fazendo uma reta fica melhor que assim, né? Bom, nossa região é essa, né? Ele entra no plano, não saiu muito bem, eu quero botar paralelo de lá, né? Deixa eu fazer aqui. Esse plano em cima é a parte do plano z igual a 3, né? Plano z igual a 3. Aqui embaixo é z igual a 0. Essa lateral aqui é o y igual a 0. Essa lateral aqui de fora, do lado direito, é exatamente o plano x igual a raiz de 3y, né? Nossa região, se eu for destacar em vermelho ou em preto, a rigor é essa, né? Deixa eu escrever aqui em linha reta, né? A rigor, nossa região fica essa, né? Aqui a frente da região, essa parte, a parte superior. Observe que a região, quando você projetar todos os pontos dessa região, deixa eu fazer com outra cor, né? Quando você for projetar, vai dar essa região em preto aqui. Essa aqui é exatamente a região que eu estou chamando de YZ, né? É a região projetada, né? Essa região aqui que eu estou desenhando é exatamente a projeção dessa região vermelha no plano x igual a 0, no plano YZ. É a parte da integral dupla, né? Você vai integrar dupla nessa região projetada da função que na variável x, yz constante, o x entrando nessa parte aqui e saindo na parte de cima, que
os limites de cima. Essa é a nossa região de integração que eu preciso integrar. Eu estava querendo fazer uma animação, eu fiz uma animação no GeoGebra para poder exibir essa região, né? Vou apresentar aqui para vocês, só para poder no GeoGebra dá para ficar mais ilustrado. Deixa eu apagar todas essas regiões aqui para sair exibindo um a um cada uma delas, né? Eu construí as superfícies apenas para poder estar exibindo para vocês, né? Observe que a região que a gente quer tomar conhecimento, aonde que ela está entrando? Está entrando no plano x igual a raiz de 3y, está aí passando por sai no plano x igual a raiz de 3. Né? Não tem muita informação. Você tem que saber quem é a região projetada para poder você saber que é de onde está saindo retas paralelas que entra e sai, né? A região projetada, é exatamente a região projetada no YZ, aqui eu coloquei a superfície, vou determinar. A variação é a região que você projeta lá, no plano YZ, né? Aqui é a variável Y e aqui é a variável Z. Quando você projeta, dá essa região. Aí, saindo dessa região, você tomando retas, quaisquer saindo daquela região, deixa eu botar aqui para escrever linhas retas. Você vai pegar retas saindo daqui, né? Aí ela sai daqui. Ela sai daqui, aí toca aqui, você vai escrever retas saindo daqui até tocar nesse plano de cá, né? Todas as retas saindo daqui até tocar no plano de cá, né? Você vai pegar todas as retas saindo dessa região de vermelho até tocar nesse plano. Quando você for observar, eu vou tentar descrever apenas onde entra e onde sai para poder descrever a região, né? Eu vou apagar essa aqui, que essa aqui é apenas a região projetada, né? Depois você não vê que eu não projetar vai dar também. A região inferior é a parte de baixo, é no Z igual a 0, né, que tem a variação. A região inferior eu desenhei como sendo essa. A região superior é o Z igual a raiz de 3, quando você projeta, né? Superfície superior. Tá, já está dando para determinar. A de frente, essa frontal, né? Dá essa. Você pega na região projetada, dá essa. E a do lado esquerdo é essa que você projeta no plano Y igual a 0. Do lado direito, se você ver por aqui, né? Estou botando quando você sentado na origem. Sentado na origem ficaria do lado direito, né? Do lado direito vai ser essa daqui, né? E agora do lado esquerdo vai ser o plano raiz de x, só que limitado apenas àquela parte, né? Do lado esquerdo daria essa. Bom, eu vou apagar as duas figuras, os dois planos de onde partiu os cortes. E ali está, de onde entra, de onde sai, você vai pegar retas entrando e saindo, está aí a tua região, né? A região de integração é importante por quê? Porque ele facilita você determinar os limites de integração na ordem que você quer calcular aqui, né? Essa integral aqui, com essa ordem com que você está escrevendo, deixa eu determinar aqui como é que ficaria essa integral. Essa integral que você vai estar calculando é uma integral onde... Acho que o preto é melhor, né? Fazer essa... Vai ser uma integral do cálculo 1, bota um parênteses aqui só para distinguir. Ele está escrevendo em linha reta, né? Vou escrever isso em linha reta, vai ser uma integral. Esse parênteses não existe, né? É só subentendido. Aqui é a integral na variável dx dz, né? Muito bem, essa função você vai distribuir quem é f e quem é E. Isso aqui vão ser expressão da variável y. Aqui é y igual, esse nosso f, em verdade, é a variável y, que tem que ser igual a uma função de x e z, né? Quem é a função de x e z, eu vou determinar uma função, vamos chamar f2 de x e z. E quem é o E
vai ser uma outra função, vamos chamar de f1 de x e z, né? A função de integral eu já coloquei ali. Quando você substituir tudinho vai ser uma integral dupla, ou seja, essa integral vai ficar uma integral dupla naquela mesma região, a região que você está integrando é a mesma, só que você vai projetar agora no plano xz, né? No plano xz. Daquela integral, variando de E até F, E até F é a função que eu estou querendo descobrir, é onde entra e é onde sai a expressão, né? E aqui é a nossa função que a gente está integrando, z elevado a menos 1 meio, cosseno de x2, né? A integral, isso aqui é a variação do y, dy, ou seja, a integral que eu estou botando aqui, primeiro que a gente resolve no cálculo é essa. Depois você vai calcular a integral dupla nessa região projetada na ordem dx e na ordem dz. Né? Muito bem, você quer saber quem é a região projetada e a região é a mesma, né? Vamos pegar no GeoGebra que é melhor de trabalhar, né? Deixa eu apagar isso aqui. Só repetindo para lembrar, a gente vai observar a integral projetada no plano XZ, né? No plano XZ. No plano XZ, observe que aqui é X, Y e Z. No plano XZ é essa região aqui. Aqui o plano X, a variável X é a vermelha e Z aí. O X está variando de 0 até raiz de 3 e o Z de 0 até 3, né? Eu já sei que esse A aqui, que é a variação do Z, é de 0 até 3. O A vai ser 0, né? Cadê onde é que tem 0 aqui? O A vai ser 0, que é a variação do Z, né? A gente está vendo aqui que projetando, o Z está variando de 0 até 3. E o X é um retangular, a integral mais simples lá do cálculo 1. E aqui é a raiz de 3, né? E quando eu construir, esse limite aqui está sendo raiz de 3. Essa reta aqui, esse plano aqui da lateral é o plano x igual a raiz de 3, quando nós construímos. Tem que lembrar disso. Então está variando de 0 até aqui tem que ser raiz de 3, né? Raiz de 3, acho que eu botei aqui 3 elevado a 1 meio. E o y está variando, está aqui na variação do... Aliás, a variação do z, estou escrevendo a variação do z, né? A variação do z é de 0 até 3. Desculpa, estava errando aqui. Onde é que tem 3 aqui? O z é de 0 até 3. O a é a variação... não foi. O a é o valor mínimo da variável z. É de fora para dentro, né? O limite de fora, esse aqui é a variação do y, a segunda variação do z e o último é a variação do z. Né? De 0 a 3, a variação do x é de 0. Cadê o 0? Até raiz de 3. Agora que é raiz de 3, né? E agora falta dar esses limites aqui. Esses limites eu quero botar aí y, que é a variável que eu estou integrando primeiro, y como função das outras variáveis. Onde é que entra e onde é que sai. Aí nessa região, você vai pegar retas, onde é que ela entra do valor menor, na variação do y, né? Onde é que entra e onde é que sai. Observe que se você pegar a reta nessa parte aqui, onde é que entra, ela vai entrar nesse plano, né? Qualquer reta que você for estar considerando nesse plano, ela vai estar entrando... ela vai estar entrando aqui, nessa região, essa região em lilás, vai estar entrando aqui, retas paralelas ao eixo Y, e saindo nessa parte verde, né? As retas, ela vai estar entrando nessa parte e saindo nessa parte, ou seja, aqui é a parte onde está entrando, e aqui é onde sai, né? Ou seja, apaguei só para destacar apenas a parte... Quem é a equação desse plano aqui quando ele entra? Esse é o plano y igual a 0, né? Entrando em y igual a 0. E esse plano lateral aqui
quando a gente descreveu a região, isso era o plano x igual a raiz de 3y, né? O plano era esse, que foi determinado desde o início que a gente escreveu a integral, né? Esse plano aqui, x igual a raiz de 3y. É o mesmo plano que está limitando, né? Só que você quer botar y como função de x, né? Porque nessa integral que está aparecendo aqui, o limite de onde está saindo, o f, é o y como função de x e z, né? Aí você tem que resolver. O y como função de x é o y igual a x sobre raiz de 3, né? Se você botar a raiz de 3 naquela notação de 3 elevado a 1 meio, passando para o numerador, fica 3 elevado a menos 1 meio, né? 3 elevado a menos 1 meio, x, né? Muito bem. Ele está entrando em y igual a 0 e saindo em y igual a 3 elevado a menos 1 meio. Está entrando em y igual a 0. Quando você pega retas paralelas ao eixo y, que é esse aqui, né? Onde é que ele está entrando? Aqui é x, aqui é y e de cima é 0. Onde é que ele está entrando? A reta está entrando aqui, né? Você não estava escrevendo a reta, nem estava escrevendo reta. Está entrando aqui, né? A reta. Aí dentro da região toca até aqui e está saindo do lado de cá, a reta, né? A reta paralela. Onde é que entra? Entra nesse plano, y igual a 0 e sai em y igual a menos raiz de 3. Portanto, o que você vai ter que escrever aqui vai ser y igual a 0. Eu não estou botando o valor y igual a 0, que a gente geralmente em cálculo não escrevia o nome da variável. O nome da variável fica subentendido pelo que tem aqui, né? Se é a variação de y. O y está, que é esse valor de E, o y igual a 0, que é o valor de E, e está saindo em y igual a... Eu cheguei a escrever menos... 3 elevado a menos 1 meio vezes x. 3 elevado a menos 1 meio vezes x. Tem a expressão, aqui no elevado a menos 1 meio é 3 elevado a menos 1 meio. Aqui, 3 elevado a menos 1 meio x. Muito bem, essa é a solução da nossa integral em coordenadas cartesianas. Essa parte de cilíndrica, como é conteúdo da próxima semana, eu poderia estar deixando para resolver na próxima semana, mas basicamente, como foi abordado aqui logo, fica essa aula de hoje já como uma parte das aulas de exercício do que a gente vai estar fazendo na próxima semana, né? Muito bem. Da próxima semana já está falando mais de aplicações, da parte de coordenadas esféricas e cilíndricas, que a gente também falou. Tem uma quantidade razoável de conteúdo, mas eu falo logo, né? O nosso A aqui agora vai ser a variação em Z. Observe que a variação em Z não muda. A região é a mesma, o Z é a mesma. Então a variação de Z vai ser a mesma do item anterior. Z está variando de 0. Eu já posso escrever em coordenada cilíndrica, coordenada cartesiana, o Z é o mesmo. Aqui, como a outra integral é a variação do Z, a variação do Z aqui ficou de 0 a 3. Ela continua a mesma, né? De 0 até 3. Só que agora a região onde você está projetando é a região XY. A região XY, nessa tua integral aqui, quem é essa região no plano XY? Observe que X é em vermelho e o Y é em verde. Nossa região no plano XY, o X é em vermelho e o Y é em verde. Nossa região é essa, integral dupla nessa região, né? Isso aqui é a nossa região RXY, né? Deixa eu escrever aqui. Isso aqui é a região projetada no plano. Deixa eu botar aqui. A região projetada no plano XY. Né? Aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. Poderia estar fazendo também por aqui manualmente, mas o plano XY é o plano aqui de baixo. Né? Se tentar enxergando no plano XY, ficaria. Essa é a região. O Y está variando de 0 até 1. Aqui 1. E o X até a raiz de 3. Né? Bom, nossa região é essa aqui. Né? No plano XY.
A integral sobre a região. Aí, como é que está a integral, o limite de variação que a gente faz aqui? É em R θ. Qual o menor θ? Qual o maior θ? Já que a próxima variação é θ, né? Esse aqui é o valor de θ, o maior de θ. Θ, o menor ângulo é zero, né? Esse eixo aqui, o ângulo é zero. E nessa reta, isso aqui é a reta x igual raiz de 3y. Essa reta y igual a raiz de 3y, eu quero identificar que ângulo é esse aí, né? Observe que o x é igual a r cosseno de θ, né? Eu vou escrever um pouquinho mais embaixo, porque o que eu estou querendo escrever, eu vou botar aqui um pouquinho mais embaixo, né? Estava querendo escrever nessa tela. Essa tela não. Deixa eu escrever aqui que é melhor, né? Estou querendo escrever x igual a raiz de 3y em coordenadas polares. O nosso x é igual a r cosseno de θ, né, em coordenadas polares. Estou querendo a mesma impressão, igual a raiz de 3 vezes o y, só que o y é igual a quê? R seno de θ. Eu estou querendo identificar aquela região que eu escrevi, termina apagando agora, né? No plano x, no plano y, a região é essa, o y varia até 1 e o x até a raiz de 3, né? O menor ângulo da região é zero, acontece nesse ponto aqui, só que a nossa região é essa aqui, né? Estou querendo saber quem é o ângulo dessa reta aqui, que ângulo é esse? O θ mínimo é 0 grau, o θ máximo é máximo. Eu já posso escrever aqui que o θ, a variação do θ, que é o C, né? Que é o C aqui, variação do θ, o θ mínimo é 0 grau, né? Já posso botar o 0 aqui. Estou querendo determinar quem é o grau máximo, né? O ângulo máximo, que é o que eu estou resolvendo. O ângulo máximo acontece na equação x igual a raiz de 3y, né? Essa curva aqui em coordenadas polares ou cilíndricas, quem seria esse ângulo? Daqui a gente consegue identificar. Essa equação, escrevendo nas equações de cilíndrica, cancela esse R com esse R, já que é diferente de zero, vai ficar. Eu vou passar esse seno de lado de cá, senão passa cosseno para o lado de cá. Daqui eu tenho que, passando raiz de 3 para o lado de cá, vai ficar 1 sobre raiz de 3. Vai ficar igual a seno sobre cosseno, né? Cosseno de θ. Em outras palavras, você tem tangente de θ é igual a 1 sobre raiz de 3, né? Observe que isso aqui é a mesma coisa de 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2, né? É como se o seno valesse 1/2 e o cosseno desse raiz de 3. O seno que dá 1/2 é exatamente o seno de 60 graus, né? Não, de 30 graus, né? Às vezes você quer falar para a tabelinha ou usar a calculadora. Isso aqui é uma coisa do cosseno de 30 graus, né? Cosseno de 30 graus da raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a tangente de θ é igual a tangente de 30 graus, né? Portanto, se conclui que o nosso ângulo para aquela reta ali é o ângulo de 30 graus. Que escrito em radiante é equivalente. Vou botar equivalente assim para não. Escrito em radiante, isso é igual a π sobre 6, né? Como os ângulos sempre a gente mede em radiano, essa curva aqui, x igual a raiz de 3y, é a mesma coisa em coordenadas polares, ou seja, isso é um plano, se você for considerar em coordenadas espaciais, né? Cartesiano do espaço. Em coordenadas espaciais é o mesmo plano que a gente descreve pelo ângulo igual a π sobre 6, né?
Os pontos do espaço que tem ângulo, esse aqui é o mesmo ponto dessa parte da superfície, π igual a π sobre 6. Portanto, o menor ângulo dessa região vai ser zero. Esse plano aqui é o ângulo θ igual a zero. E o plano do lado de cá, desse lado daqui, essa região, é o π sobre 6. Né? A variação de θ dentro da região é de 0 até π sobre 6. Onde é que tem π sobre 6 aqui? Está aqui. Né? Deixa eu botar para ver tudo. Né? A variação de θ vai de 0 até o valor do ângulo máximo é π sobre 6. Né? Por último, agora, onde é que entra e onde é que sai? Onde é que entra e onde é que sai? Nessa região, né? Nessa região, para um θ fixo entre o mínimo e o máximo. Nessa região, onde é que o... Aqui onde eu estava escrevendo estava melhor, né? Ou seja, o θ mínimo. Aqui é a região. Eu vou escrever. Aqui é a região projetada, RXY, né? O θ mínimo é nessa reta aqui, que é o θ igual a 0. E o θ máximo aconteceu nessa reta aqui, que a gente viu que esse ângulo aqui, o θ dá igual, essa região é a mesma coisa do ângulo igual a π sobre 6. Né? Agora você vai fixar o ângulo entre o mínimo e o máximo. Vai ficar um ângulo entre o mínimo e o máximo. Deixa eu botar uma outra cor aqui. Para um ângulo entre o mínimo e o máximo com a variação do ângulo θ. Onde é que entra? Onde é que o R entra e o ângulo R sai, né? Ou seja, para um ângulo θ entre o mínimo e o máximo, isso aqui é o θ, vamos botar N de θ máximo. Né? E aqui, vamos botar máximo. E aqui é o θ mínimo, né? Que é 0. Para um θ entre o mínimo e o máximo, onde é que o R varia? Varia de R igual a 0, onde é que entra? Entra no R igual a 0. E vai sair nessa reta aqui, né? Vai sair nesse ponto aqui, mais especificamente. Que reta é essa aqui? Essa reta é nada mais do que... Deixa eu botar para escrever preto, que é melhor, né? Essa reta aqui é nada mais do que a reta x igual... esse número aqui é raiz de 3, né? Quando o y for 1, o x da raiz de 3, né, que é o valor. Todo esse ponto aqui é raiz de 3. A raiz de 3, observe que o x é igual a r cosseno de θ, né? É igual a raiz de 3, né? Daqui você consegue escrever, passando o r para o lado de lá, passando o r, desculpa, o cosseno para o lado de lá, que o r vai ser igual a raiz de 3 sobre cosseno, né? Em outras palavras, vai dar igual a raiz de 3, ou se não escrevendo da forma que a gente costuma fazer, fica igual a 3 elevado a 1 meio, né, que está no numerador. Deixa eu escrever assim, lá porque é difícil escrever o signo de raiz, né? 1 sobre cosseno é a secante de θ, né? É a expressão de onde o R entra e de onde o R sai. Ele vai sair exatamente a expressão, deixa eu escrever em verde aqui, de onde ele vai estar saindo aqui é o R, ou seja, o termo dele está saindo aqui, o meu R é igual raiz de 3, que é 3 elevado a 1 meio, vezes a secante de θ, né? Esse é o limite inferior do R e aqui é o limite superior. R igual a 0 até a raiz de 3 secante de θ. Isso é o que a gente deve estar escolhendo para preencher os limites de cima. O R vai ser a variação mínima do R, né? Na primeira integral, o R. O R está variando de 0. O R aqui é 0. E o F é 3 secante de θ. Raiz de 3 secante de θ. Onde é que tem isso aqui? Raiz de 3. Ah, tem um R também. Não tem um R não. O R já apareceu aqui, né? 3 secante de θ. Está aqui.
3 secante de θ é o limite superior. Pronto. O que está faltando agora é simplesmente resolver uma das integrais, né? Você pode resolver em coordenadas cartesianas ou resolver em forma cilíndrica, né? Essa que nós colocamos aqui. Falta apenas resolver para poder dizer quem é o valor. Vamos resolver aqui no papel. Eu reescrevo que é integral, vou até ampliar porque fica melhor de a gente enxergar, né? O que a gente quer resolver é a integral tripla. Vamos resolver em coordenadas cilíndricas, né? A integral, qual foi o limite que ficou? O de E até F, de 0 até raiz de 3 secante. Vou botar primeiro do A até B, de 0 até 3, né? De 0 até 3 é a variação do Z, né? Aqui foi a variação do θ, θ igual a 0 até θ igual π sobre 6, né? Isso aqui foi a variação do Z, Z igual a 0 até Z igual a 3, né? E aqui por último a variação do R, que ficou R igual a 0 até R igual a raiz de 3, né? 3 elevado ao meio, secante de θ, ou sobre cosseno de θ lá no meio, né? Quem é a função que você vai estar integrando? A mesma função aqui, R, Z elevado ao meio, fica R, Z elevado a menos 1/2, né? Cosseno de R ao quadrado, cosseno ao quadrado de x, né? Cosseno ao quadrado de θ. Eu estou escrevendo nessa forma aqui, mas eu poderia resolver em coordenadas cartesianas, que acho que talvez fosse até melhor, né? O R já está aqui, a ordem de integração ficou dr, dθ, dz, né? Observe que está integrando primeiro em relação ao R. O meu z é constante, o meu z pode vir até para cá, né? Essa minha integral dá igual. Integral de z variando de 0 até z variando de 0, tá? Olha, eu estava gravando, até z igual a 3, né? Esse meu z, como vai depender de z, eu posso estar passando ele para cá, saindo das duas vezes. Z elevado a menos 1/2, que é a constante, né? Só quando eu for entregar ele. Aí aqui o teu θ variando de 0 até θ igual a π sobre 6. E por último ficou, eu vou fazer uma substituição aqui, né? Ficou R, ficou a variação de R. Eu vou escrever R dr. Deixa eu escrever, eu faço a variação depois. R cosseno de R ao quadrado, cosseno novamente ao quadrado de θ, né? Aqui é a variação, como eu botei em função de R, aqui vai ficar R mesmo, igual a 0 até R igual, só fui passar o Z para fora, né? Deixa assim mesmo, né? Raiz de 3 sobre cosseno, né? Ou raiz de 3 secante dá no mesmo, cosseno de θ. Você está escrevendo a mesma coisa, não estou mudando nada, apenas escrevendo com forma diferente. E aqui o elemento diferencial dr. Bom, depois as outras integrais que vai ser dθ e por último a integração da variável z, né? Muito bem, resolvendo aqui mais um passo dessa integral, isso vai me dar igual. Eu vou fazer uma substituição naquela variável r, né? Como o r está ao quadrado, eu posso chamar isso aqui de u. Todo o argumento desse cosseno aqui eu vou chamar de u, né? Você fazendo a substituição u igual a r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Observe que esse cosseno de θ é como se fosse constante. Quem seria a derivada de u em relação a r?
Como o cosseno de θ é constante, vai ficar 2R e repete a constante, cosseno ao quadrado de θ. du sobre dr dá isso. Você pode passar dr para o lado de cá vezes dr. Né? Daqui você tem que R vezes dr, que está aparecendo nessa expressão aqui, R vezes dr, né? Dá igual a du dividido por 2 cosseno ao quadrado de θ, né? Portanto, a integral vai ficar aqui, eu escrevo a variação de z, que é algo que eu vou fazer só depois. Essas continhas são chatas, porque envolve muito truque de estar ajeitando, z igual a 3, e uma boa desenvoltura de cálculo 1. A gente usa muito o cálculo 1 aqui. A função que eu vou integrar só no final, ela vai dar menos 1/2. Aí como a gente usa muito o cálculo, se o cálculo 1 estiver enferrujado, aí atrapalha você bastante, né? Esse é o problema. θ igual a 0 até θ igual a π sobre 6, né? E agora eu vou fazer a substituição na variável u, né? Aqui estou passando de θ para u. Quando o r for 0, quanto é que vale u? Tá aqui a relação entre u e r. Quando o r for 0, o teu u vai valer 0, né? Quando o teu r for raiz de 3 sobre cosseno, o teu u, quando o r for igual, vou até escrever assim, né? Esse teu u, quando o teu r for igual, raiz de 3 sobre cosseno, né? Quando o r for isso. Como o r ao quadrado, ele vai ficar raiz de 3 sobre cosseno de θ, que é o teu r, ao quadrado, né? Mas o u é isso aqui, depois vezes cosseno ao quadrado, né? Isso dá igual a quê? Raiz de 3 ao quadrado dá 3. No denominador, cosseno de θ ao quadrado dá cosseno ao quadrado de θ, né? Aí como tem vezes aqui cosseno ao quadrado de θ, esse termo no numerador vai cancelar com esse mesmo no denominador. Vai ficar 3, né? O teu u, quando o r for raiz de 3 sobre cosseno, quando o r for raiz de 3 sobre cosseno, o teu u vai ser igual a 3, né? Agora eu vou escrever a expressão. O meu cosseno de r ao quadrado cosseno de θ vai ficar simplesmente cosseno de u, né? E o meu r vezes o dr, o meu r vezes o dr ficou isso aqui, né? Dá igual a du dividido, posso botar a divisão aqui por tudinho, né? Dividido por 2 cosseno ao quadrado de θ, né? A expressão que a gente tirou daqui, o RDR da du sobre 2 cosseno ao quadrado de θ. Essa é a integral que você vai fazer na variável u. E depois vai integrar em θ, para encontrar o resultado. E por último, integrar na variável z, né? Essa é que você vai fazer depois. Muito bem, essa expressão aqui, 2 sobre cosseno ao quadrado, não depende de u, depende de θ, né? Que é o que eu vou integrar. Eu posso passar ele para cá, né? Para fora dessa integral. Essa integral vai ficar igual. Deixa eu botar isso aqui à parte, foi um rascunho que a gente fez para não atrapalhar na desenvoltura lá, né? Isso aqui foi um rascunho de conta que a gente fez para justificar essa passagem aqui, né? Essa integral vai ficar o z variando de 0 até z igual a 3, né? Aqui tem uma integral que tu vai fazer depois, 0 elevado a menos 1 sobre 2. Depois tem a integral, agora θ igual a 0, até θ igual a π sobre 6. Aí essa função 1 sobre 2 cosseno ao quadrado eu vou botar aqui fora, que é quando você for integrar em θ. 1 dividido por 2 cosseno
ao quadrado de θ. 2 cosseno ao quadrado. E agora vai ficar a integral. Eu vou integrar logo, né? Já consigo integrar, né? Vou botar em parênteses aqui. A integral de cosseno de U du. A primitiva do cosseno é o seno de U, né? Derivada do seno dá o cosseno. Botei lá. A constante botei fora da integral. Aí você vai fazer o U substituir pelo valor de cima menos o valor de baixo, que é zero. Seno de 0 é 0, não vai valer nada. Né? O de cima é o U igual a 3. Né? E depois você vai integrar a expressão que restou em relação a θ. E por último, em relação a z. Né? Isso aqui vai dar uma constante que eu posso até substituir e a constante já botar para fora da integral. Esse valor, quando você fizer as contas aqui, para não estar escrevendo muito, dá seno de 3, né? Quando U for 3, vai dar seno de 3, né? Menos o seno de 0, que é 0, né? Seno de 0 a gente sabe que é 0. Esse valor vai dar só seno de 3, que eu vou escrever aqui já na próxima integral, como sendo igual o seno de 3, que é uma constante, pode sair fora de todas as integrais. Vou escrever aqui fora, o seno de 3, né? Seno de 0 é 0, já não interessa. Né? Seno de 3, se eu botar aí de parênteses aqui para não ficar muito feio. Aí eu vou considerar agora a integral, com variação em z variando de 0 até z igual a 3, né? O θ variando de 0. Deixa eu descer um pouco mais, até θ igual a π sobre 6, né? A função que você vai integrar. Observe que esse 1 meio tem 1 sobre 2 aqui também. Eu posso já botar para fora, né? Seno de 3 dividido por 2, que é uma constante também. Aí sobrou 1 sobre cosseno ao quadrado. É uma coisa, 1 sobre cosseno é secante, né? Isso é uma coisa da secante ao quadrado de θ, né? Essa função que eu estou integrando é 1 sobre cosseno ao quadrado, que é uma coisa de secante. A secante é 1 sobre cosseno, né? De θ, né? E tem uma função aqui que eu já estou esquecendo, tem que ter cuidado que a gente vai escrevendo e termina esquecendo, que é o z elevado a menos 1 meio. Se esquecer em prova subjetiva, é dose, que você erra tudo, né? Detecta, depois que você resolver isso aqui, depois vai integrar o que restou, já são variáveis aí, né? Muito bem. Vocês sabem, é que eu digo, você tem que estar com o cálculo 1 afiado, que na hora de fazer essas contas, a gente usa com frequência o que a gente aprendeu em termos de determinar a primitiva de funções lá no cálculo 1. Se você não tiver lembrado, o negócio fica feio, né? Z variando de 0 até z igual a 3, né? Aí eu vou calcular logo que é a primitiva. A derivada da tangente é a secante ao quadrado, né? Você lembra disso? Portanto, a primitiva é a tangente, né? A primitiva da secante é a tangente de θ, né? Por quê? Porque a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Aqui já é uma derivada de uma função. Estou usando o teorema fundamental do cálculo. Aí vou fazer agora o nosso θ variando de 0 até o θ igual a 30 graus, que é π sobre 6, né? E faltou a função que eu vou estar integrando, que eu botei aqui, pode botar cá, ou tanto faz, botar aqui, eu vou botar aqui no 0 elevado a menos 1 meio, né? E depois integrar em relação à variável z. Não estou botando mais de θ, porque eu já integrei, quando você integra não coloca mais, né? Isso aqui é um número que dá para você calcular logo aqui mesmo, para ter que estar substituindo mais na frente, né? Quanto é a tangente de π sobre 6? Menos a tangente de 0 grau, né? Observe que a tangente de π sobre 6, estou fazendo essa continha da parte interna, que é uma constante que vai sair, né? É o seno de 30 graus, que é 1 meio, né? Dividido pelo cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2, né? Menos o seno de 0, que é 0, dividido pelo cosseno de 0, que é 1, né?
Ou seja, vai dar igual esse meio daqui que vai ficar 1 sobre raiz de 3, né? Ou se quiser escrever naquele formato que a gente tem utilizado, dá 3 elevado a 1 meio, passa para cima, fica menos 1 sobre 2, né? Ou seja, isso aqui dá essa constante, que eu posso escrever aqui fora, né? Vai ficar 3 elevado a menos 1 meio, seno de 3, dividido por 2. E por último ficou a integral, deixa eu escrever, não custa nada, z igual a 0, até z igual a 3, né? Da função z elevado a menos 1 sobre 2 dz, né? Essa é a nossa integral. E agora eu já posso calcular a primitiva, né? Que vai ficar 3 elevado a menos 1 sobre 2, seno de 3, dividido por 2. Que é a primitiva de z elevado a menos 1 meio? É z elevado a menos 1 meio mais 1, z elevado a menos 1 meio mais 1, menos 1 meio mais 1 dá 1 meio, né? A raiz de z, né? Dividido por z elevado a menos 1 meio mais 1, dividido por 1 meio, né? Esse 2 daqui vai cortar com 1 meio de cá, né? 2 dividido por 2 corta, né? E agora isso aqui você vai substituir o z variando de 0, né? Até z igual a 3, né? Isso que está dentro do parênteses eu posso também estar resolvendo aqui a parte, vai dar um número, né? Só para poder cancelar depois, né? Quando z for 3, dá 3 elevado a 1 meio, né? Menos quando z for 0, dá 0, né? 0 elevado a 1 meio que dá 0, né? Em outras palavras, essa parte está dentro do parênteses dá igual a 3 elevado a 1 meio. 3 elevado a 1 meio, se você multiplicar, cancela com esse daqui, né? Esse termo aqui cancela 3 elevado a menos 1 meio. Vezes 3 elevado a 1 meio dá 3 elevado a 1 meio menos 1 meio dá 0. 3 elevado a 0 dá 1, né? O que restou foi só seno de 3, né? É o valor da nossa integral, calculando por coordenadas cilíndricas. Se você calcular por coordenadas cartesianas, pode ser também, eu não vou fazer aqui por uma questão de poupar tempo, mas vai dar literalmente o mesmo valor, né? Deixa eu ir lá para a resposta, né? Que é o que a gente deve estar respondendo. Deixa eu minimizar aqui a tela, né? Você vai precisar aqui, né? Dar o valor, né? Deu seno de 3, né? Onde é que tem seno de 3? Se não tiver essa opção, o gabarito eu vou botar aqui, seno de 3, né? Com isso finalizamos a questão. Espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer coisa, revejam o vídeo onde a gente tem explicado. É uma questão que a gente demora relativamente porque nós fizemos no passo a passo de forma mais lenta possível, né? Eu não sei se tem mais questões. Deixa eu ver se tem. Acho que tem uma outra, né? Não tem não, só deixei uma questão mesmo para vocês testarem, né? Enviar para a gente ver se acertou tudo. Aqui, tiramos 10, né? Acertamos todas as respostas. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Tá aí a nossa solução. Os estilos, é bom que vocês treinem bem essa parte para entender, porque no máximo que vocês vão ver vai ser uma questão de modo parecido. E algumas dificuldades que eventualmente vocês possam até ter na prova são dificuldades que a gente se deparou aqui nessa resolução, né? É fundamental que vocês, deixa eu ver onde é que está o parte que eu estava gravando, que vocês pratique para poder a gente ter o mínimo de dúvida, né? Voltando a enfatizar, quarta-feira a gente vai fazer uma aula para poder ver como é que vocês compreenderam essa questão, né? E outro ponto fundamental que eu gostaria que vocês abordassem é faça uso do GeoGebra na hora de descrever essa função. Eu poderia abordar rapidinho como é que eu descrevo cada função, cada superfície dessa, né? Por exemplo, essa superfície do topo. Vamos ver cada superfície dessa. Acho que você está escrevendo é razão. Uma vez que vocês têm a região, vocês têm o eixo aqui sumiu porque eu terminei afastando
Deixa eu tentar voltar, que aí. Tudo bem. Agora voltou, né? Lembrando que aqui o vermelho é o X, o Y e o Z é o de cima, né? Aí, digamos que você quisesse, vamos apagar todas as regiões para poder ver como é que a gente descreveu cada uma delas, né? Pronto, essa de baixo, no plano z igual a zero, o limite de zero, que é quando você projeta no plano XY, né? Aquela região que a gente escreveu, né? Como é que você faz esse desenho dessa figura? Eu usei o comando superfície para escrever a região no plano XY, essa que está aqui, a região inferior, né? Podia botar RXY, né? A expressão é essa, se você for observar como é que eu escrevo, a superfície inferior é igual a usar o comando de superfície do GeoGebra. O comando de superfície do GeoGebra, você posso até escrever aqui só para você ver como é o comando de superfície. Superfície. Observe, você bota a expressão da variável x, a expressão da variável y, a expressão da variável z. Aí você vai botar em função de duas variáveis. Uma variável se chama R, S, R e T, P e Q, você dá o nome de letra que quer. Você não pode usar as variáveis X, Y e Z, que o GeoGebra já usa ela naturalmente para estar representando valores no eixo X, eixo Y, Z. Pode usar qualquer outra variável. E é isso que a gente fez para poder estar descrevendo a superfície interior. Eu coloquei aqui se é superior, né? Inferior é isso aqui. Deixa eu escrever o comando só para que a gente entenda melhor, né? A variável x é dada por essa expressão, raiz de 3, r mais s mais t. A segunda variável é o próprio r, e o r variando de 0 até 1 e o t variando de 0 até 1. Se vocês forem imaginar como é que eu fiz isso, eu coloquei pontos variando da reta x. Deixa eu tentar descrever aqui, né? Vou até botar assim de forma mais para ficar melhor explicado. O X é vermelho e o Y é verde. Vou fazer assim, né? Aqui é o Y variando de 0 a 1 e o X, né? O X está no vermelho, né? Porque tá meio. Geralmente a gente faz. Né? Deixa eu botar o X na horizontal, porque na horizontal ele está partindo para o outro lado, né? É assim, né? O X agora está certo. O X variando de 0 até a raiz de 3 e o Y de 0 até 1. Aí eu fiz o meu parâmetro da reta, eu peguei e defini esse parâmetro entre 0 e 1, que está aqui, deixa eu botar o gráfico. Eu estou fazendo o meu R, um valor que está variando entre 0 e 1, aqui é 1, né? Peguei R, um valor qualquer, aí onde é que o R está entrando? Está entrando nesse ponto. Que ponto é esse aqui? Chamado de P, né? Esse ponto tem coordenada. O X é raiz de 3. Raiz de 3 vezes o Y, né? O X é raiz de 3 vezes o Y. Só que o Y é R, né? E o próprio Y é R, né? Ele está entrando nesse ponto e saindo nesse outro ponto aqui. Eu chamo esse ponto aqui de Q, né? Q é o ponto que tem coordenadas. O meu X é raiz de 3 o tempo inteiro, raiz de 3, né? E o meu Y, essa altura aqui é o R, né? Então, um ponto qualquer intermediário aqui é um ponto que tem coordenada. Eu estou chamando agora a variável S, né? Fazendo S variando de 0 até 1, estou fazendo S, 1 menos S, um segmento de reta, né? Com S variando de 0 até 1, vezes o ponto P, mais S, vezes o ponto Q, né? Quando o S for 0, observe que quando o S for 0, você vai estar no ponto P. Para o S entre 0 e 1, o teu S está variando, está aprendendo essas coisas em geometria analítica. O S está variando de 0 até 1. Né?
Quando o S for 0, vai valer o ponto P, que é esse que está aqui. Para um S qualquer vai ser um ponto intermediário. E quando o S for 1, vai estar o ponto aqui na extremidade. Né? Só que essa expressão fica o quê? Observe 1 menos S. O ponto P é o ponto que tem coordenada raiz de 3 R. E a segunda coordenada é R. Né? Estou escrevendo a cor preta melhor, né? Essa cor verde é muito lilás. Esse é o ponto P, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto P, né? Mais agora o S vezes o ponto Q. Quem é o ponto Q? É o ponto que tem coordenadas raiz de 3 na primeira coordenada e na segunda coordenada R. Né? Quando você fizer essa conta aqui, quem é que vai estar na primeira coordenada? Vai estar 1 menos S vezes R. Vai ficar raiz de 3 vezes R, né? Está ficando curto para escrever aqui. Vou escrever aqui em cima, né? Para ficar essa expressão estrela. Vai dar igual na primeira coordenada. 1 menos S vezes isso aqui, né? Dá 1 menos S raiz de 3R. E na segunda coordenada, 1 menos S vezes o R. Né? Esse é o ponto da primeira coordenada. O outro ponto vai ter coordenadas S vezes raiz de 3, raiz de 3 S, e na segunda coordenada, S vezes R. Né? Estou botando S vezes R, mas acho que quando eu escrevi aqui foi R vezes S, isso mesmo. Aí aqui daria o quê? Observe que o R está variando e a superfície inferior está mais em cima. Depois eu subo para poder a gente ver. Né? Essa primeira equação vai ficar 1 vezes raiz de 3. A primeira equação vai dar raiz de 3R, né? Menos raiz de 3 R vezes S, né? R vezes S, mais a primeira coordenada daqui, que é raiz de 3 vezes S, né? E a segunda coordenada dá R menos RS, mais aí você vai somar a segunda coordenada aqui, que é o RS. Esse RS dá no mesmo, né? Ou seja, a primeira coordenada cancela com isso. Essa primeira coordenada, se você botar a raiz de 3 em evidência, vai ficar a raiz de 3. Isso é um ponto, né? Cuja primeira coordenada vai ficar raiz de 3. Aí agora ficou em evidência R daqui, né? Mais S desse termo aqui. E menos RS, né? Essa é a primeira coordenada do ponto. A segunda coordenada ficou só R, né? Muito bem, é um ponto do eixo Z. O Z eu nem trabalhei porque a coordenada Z sempre é zero. Está no plano Z igual a zero, né? Quando você escreveu aqui, foi que deu essa expressão, né? Foi que deu essa expressão. Deixa eu subir aqui um pouco mais só para ver, né? A superfície inferior. A primeira coordenada ficou raiz de 3, R mais S menos RS, né? A segunda coordenada é R. E a terceira coordenada, que é o Z, é zero, que eu nem botei ali, que é o ponto de terceira coordenada, é zero o tempo inteiro, no plano Z igual a zero. Né? A terceira coordenada fica Z igual a zero. O meu R está variando de 0 a 1, o S variando de 0 a 1. Foi o que eu fiz na descrição aqui. O R variando de 0 a 1 e o meu S entre 0 e 1 percorre todos esses pontos. Para determinar toda a superfície, eu peguei um ponto qualquer dessa superfície. Quando você faz isso, você está desenhando, né, essa região triangular. Foi a conta que eu fiz, né? Bom, todas as outras regiões eu descrevi com raciocínio análogo, você deu uma parada aí para poder ver como ficou escrito.
mas eu usei um pouco de conhecimento de geometria analítica para escrever nos lados. Né? Aqui foi apenas para poder estar fazendo uma ilustração de forma que facilitasse a gente estar enxergando a região. A região inicial projetada lá da figura, que era essa aqui, a região projetada são as duas últimas variáveis, é o y variando de 0 a 1 e o z variando de 0 a 3. Ficou fácil de fazer, é a região é YZ, né? Eu botei o 0, o y e o z. O y, que é o r, variando de 0 a 1, e o z, que estou chamando de t aqui, variando de 0 a 3. Essa região ficou mais fácil de desenhar. Quando você ilustra ela, aparece exatamente a região projetada no plano YZ, né? E aí quando você vai botar nas outras superfícies, a superior, você vai estar... O que eu fiz foi pegar essa mesma superfície e o que mudou, essa superfície inferior, o que mudou foi a variável z, que agora é 3, o resto tudo é igual na superior, né? O que muda é a outra variável, que é 3 agora, esse que é a superfície superior, né? A de frente é simplesmente o t igual a 0. Essa mesma região aqui, você fazendo o x igual a raiz de 3, né? Se você for observar de frente, o que muda da região projetada é só que o x é constante na raiz de 3, no plano raiz de 3, né? É a mesma figura que eu fiz lá na raiz de 3. Você vai montando quem é a sua região que vai trabalhar. É extremamente importante e a parte mais difícil na hora de você determinar esses limites de integração, que aparece aqui na integral, é você reconhecer quem é a figura, né? Porque todos esses limites advêm a partir daí. No mais, é você, uma vez que você constrói a figura, a primeira integral dupla é a região projetada. Se as últimas integrais for y e z, você pega a projeção no plano yz. Se for x e y, você pega no plano x e y. Se for y e z, você pega no plano y e z, né? Que no caso está sendo x e z. Mas entendo o que eu quis falar, né? E uma vez que determina a região paralela, você pega a reta onde é que entra na região e onde é que sai. Você vai ter que botar a expressão da região que entra em função das variáveis. Você conhece as equações da figura que delimitam a tua região. Aí, uma vez você tem a explicitar a função explícita da variável última, primeira que você está integrando, como função explícita, né? Tá certo? Bom, deixa eu encerrar por hoje, né? Eu espero que vocês tenham compreendido e vou aguardar vocês quarta-feira para a gente voltar a discutir essa questão, tá bom, gente? Então, ótimo estudo para vocês e até sexta. E na próxima semana a gente volta para resolver o exercício. Fique bem, um abraço.